Fala galerinha, tudo bem com vocês? Alexandre Volosky aqui em mais um vídeo do canal Jogatina. E hoje eu vou falar para vocês os 5 jogos que eu mais gosto que são baseados em quadrinhos, né? Como algumas pessoas já sabem, quadrinhos é uma das minhas paixões, né? Como vocês podem ver aqui atrás, quadrinhos e mangás, né? Então eu gosto muito de quadrinhos, assim como eu gosto muito de videogames. E tem esses jogos que são baseados em histórias em quadrinhos. Mas não se enganem, não vou falar aqui da Batman série Arkham, não vou falar aqui dos últimos 2 jogos do Homem-Aranha, não vou falar do Guardiões da Galáxia, dos Vingadores, enfim, esses jogos da nova geração que são muito hypados, que também são muito bons, não se enganem, tá? Os jogos da série Arkham do Batman são os melhores jogos de quadrinhos baseados em videogame, mas isso é um assunto para outro vídeo, né? Então antes da gente seguir pro vídeo, tá? Deixem o like aqui, já se inscrevam no canal, tá? Deem essa força aí, o canal tá começando e essa força de vocês aí vai me incentivar a produzir mais vídeos, tá? Também não esquecendo que a primeira parte desse vídeo tá lá no meu outro canal, o Blockbuster, o link vai estar aqui na descrição e também vai estar lá no final do vídeo. Então, bora pro vídeo. O primeiro jogo que eu vou citar aqui é um jogo muito especial para mim, né? Como eu disse, essa lista é muito pessoal, então vai muito do meu gosto, que é o jogo The Death and Return of Superman, que ele é baseado nesse quadrinho aqui, ó, deixa eu pegar para vocês aqui, atrás, ó, né? A morte do Superman, é a morte e o retorno do Superman, então ele é um quadrinho que ele fez muito sucesso na época, tá? Lá nos anos 90 ele foi um quadrinho que fez muito sucesso, tanto no Brasil quanto no mundo. Eu lembro que eu passando na banca, eu vi um quadrinho com a capa preta, e o símbolo do Superman feito de sangue, e eu olhei, morte do Superman, nossa, eu vou ter que comprar. E eu comprei, eu era um jovem ainda, né, não comprei, pedi pra minha mãe comprar, e acabei comprando as outras edições e foi uma grata surpresa. Embora muita gente não goste dessa saga, eu gosto muito dela. Mas voltando para o jogo, ele foi lançado lá em 94 e é um dos primeiros jogos produzidos pela Blizzard na sua ascensão do mundo dos games. Ele foi lançado para o Super Nintendo e para o Mega Drive. Seguindo a cartilha dos anos 90, onde a maioria dos jogos baseados em HQs foram lançados, o título é mais um para a lista do estilo briga de rua, ou mais conhecido beat'em up. Ah, e antes que eu me esqueça, vai ter spoiler aqui sobre esse quadrinho. O jogo começa com a história logo anterior à morte do Superman, em que os clones do mundo subterrâneo atacam Metrópolis causando caos. Logo em seguida vem a luta contra o Apocalipse, no qual o Superman morre. Então surgem 4 misteriosos substitutos para o herói, o Super Cyborg, o Eradicator, uma nova versão do Superboy e o Homem de Aço, mais tarde conhecido apenas como Aço. Em cada fase se joga com um dos personagens, seguindo parcialmente o enredo dos quadrinhos, que inclui brigas entre os diferentes Superman, que são os chefes da maioria das fases. O verdadeiro Superman retorna no final do jogo, com uniforme preto e de cabelo comprido, para enfrentar o Super Cyborg, que se revelou um vilão. Eu lembro que eu gostava demais desse jogo justamente porque eu era fã de quadrinhos e dessa saga de quadrinhos especial. Então poder jogar a história que eu li nos quadrinhos para mim era impagável naquela época. Então para mim eu não consigo nem descrever a sensação que era, né? É uma sensação muito parecida ou talvez igual até, mas antes eu acho que era melhor, né? Mas hoje talvez com jogar os jogos do Batman da série Arkham, esses últimos jogos do Homem-Aranha também, que foram muito bons. Então esse é um jogo que eu gostava muito na época e eu recomendo para vocês que jogar hoje também, ele é muito legal. O segundo jogo da lista é do meu personagem favorito de quadrinhos. Sim, o Homem-Aranha. Eu sou fã de Homem-Aranha desde os anos 90, desde antes dos primeiros filmes do Homem-Aranha, né, do Tobey Maguire. Eu comecei a ler o Homem-Aranha com a saga do clone do Homem-Aranha. Sim, eu sei, a saga do clone do Homem-Aranha ela é controversa, né? Mas eu gostava muito dela. E aqui eu vou falar sobre Spider-Man vs Kingpin, lá lançado para o Sega CD. O jogo foi lançado em 1990 e ele foi produzido pela Sega of America e desenvolvido pela Tecnopop. Na verdade, ele também foi lançado para Mega Drive, para Master System e Game Gear, mas a sua melhor versão, e aquela que eu joguei, era do Sega CD. Todas as versões do game são jogos de plataforma. Sim, mais um briga de rua, no qual o jogador controla o Homem-Aranha para combater vários vilões, como o Dr. Octopus, o Homem-Aranha, o Lagarto, o Duende Macabro, Abutre, Mistério, Electro e Venom.
para obter as chaves necessárias para desarmar uma bomba nuclear do Rei do Crime, que será detonada em 24 horas. No meio do jogo, a namorada do Homem-Aranha, Mary Jane, é sequestrada por Venom. A versão do Mega Drive foi lançada lá em 1991 e ela ficou muito popular entre os fãs de história em quadrinho, o que ajudou a estabelecer o sucesso do Mega Drive. Alguns críticos notaram que o jogo tinha gráficos e som superiores, além de recriar fielmente os personagens para o universo dos jogos. Segundo o desenvolvedor Randall B. Reis, esta versão teve um enorme sucesso comercial. 2/3 dos donos de Mega Drive da época compraram o jogo, e sozinho fez com que a Marvel Comics não cancelasse seu contrato com a Sega. A versão do jogo de 8 bits para Master System foi um dos últimos jogos vendidos na América para o Master System. Ele tinha o mesmo formato básico e enredo da versão 16 bits, com os níveis redesenhados, cutscenes e mesmo na dificuldade mais fácil era considerado difícil de terminar. Nessa versão, Mary Jane não é sequestrada, mas ela aparece no final do jogo caso o jogador consiga o melhor final. Uma versão quase idêntica também foi lançada para a plataforma portátil Game Gear. A versão de 16 bits do Sega CD, que foi lançado em 93 e é a que eu joguei, foram feitos vários melhoramentos, para tirar vantagem máxima da capacidade extra de memória do CD-ROM do sistema. Cenas animadas com voz de atores para mostrar o desenrolar da história e também para mostrar o que acontece se o personagem morre. O jogo também adicionou 2 novos níveis, movimentos extras de combates, a capacidade de recolher reproduções das edições dos quadrinhos do Homem-Aranha e ainda uma trilha sonora musical original composta por Spence Nielsen e a banda de rock Mr. Big. O jogo também foi mais não tão linear, deixando o jogador ir para diferentes partes da cidade, incluindo uma estação de TV local. No entanto, a habilidade de tirar fotos, a fim de ganhar dinheiro para comprar fluido de teia, saiu dessa versão. Além disso, antes de enfrentar o Rei do Crime, o jogador deveria derrotar o mercenário Emery Tiffany. Eu lembro que eu joguei esse jogo na casa de um amigo, lá nos idos dos anos 90, porque, claro, eu não tinha o Sega CD porque era só para burguês, né? Eu tinha mal e porcamente um Mega Drive. E depois de eu jogar esse jogo lá na casa dele, eu tive que pegar o do Mega Drive, que, confesso para vocês, também foi uma decepção, porque são jogos bem diferentes, né? O do Sega CD tem coisas muito melhores. Mas no final das contas eu acabei me acostumando e virei esse jogo diversas vezes para Mega Drive, tendo contato com o do Sega CD somente muitos anos depois, via emulador, é claro, e aí terminando ele novamente. O terceiro jogo dessa lista é um jogo de um personagem que eu gosto muito, que é o Spawn, mais precisamente Spawn Armageddon. Lançado em 2003 para PlayStation 2, GameCube e Xbox, o jogo é mais um título de aventura que mistura também elementos de ação, plataforma e RPG, inspirado no popular universo do personagem de história em quadrinhos Spawn, que foi criado em 92 por Todd McFarlane. A trama acompanha a luta sombria do ex-agente da CIA, Al Simmons, que após ser morto em uma armadilha orquestrada pelo seu antigo chefe, vai parar no inferno e ganha poderes místicos após negociar com o demônio Malebolgia. O jogo, que é a primeira e única adaptação de Spawn para Play 2, já que Spawn in the Demon's Hand ficou apenas nos arcades e no Dreamcast, inspira-se diretamente na trama dos quadrinhos, referente às primeiras 99 edições da série, sendo que o próprio Todd McFarlane foi o diretor de produção do jogo. A jogabilidade é muito similar àquela presente em outras franquias do gênero, especialmente na linha Devil May Cry. O vasto arsenal demoníaco de Spawn conta com armamento pesado, incluindo pistolas, metralhadores, escopetas e alguns eventuais canhões mágicos. Seus poderes sobrenaturais também se sobressaem durante os combates, de mísseis de energia a uma espécie de bullet time infernal. Como eu acompanhava muito quadrinho quando eu joguei esse jogo, lá em 2006, eu acho que eu joguei esse jogo, eu já possuía muitos quadrinhos da Image, né, e do Spawn, justamente como eu disse lá no outro vídeo, quem viu. Quando eu joguei o primeiro jogo do Spawn para Super Nintendo, eu nem sabia que era baseado em quadrinhos. Depois veio o filme, e eu também continuei sem saber que era de quadrinhos, e posteriormente, aí sim, eu fui ter acesso aos quadrinhos do Spawn, e nessa época eu já gostava bastante. Então eu curti muito essa aventura, gostei muito desse jogo do Spawn, confesso para vocês que é melhor que aquele do Super Nintendo, e também é melhor que aquele lançado para arcades. O quarto jogo da lista, eu aposto que alguns de vocês não sabiam que era baseado em quadrinhos, né? Ou que pelo menos existam quadrinhos dele, que é Turok. Turok ele é um indígena fictício dos quadrinhos publicado pela Dell Comics, sob licença da Western Publishing, e que ficou muito famoso graças a adaptações de suas aventuras para videogame. A estreia do personagem foi da revista americana Four Color Comics, número 596, em novembro de 1954, com o título Turok, Son of Stone, ou Turok, Filho da Pedra.
As editoras Gold Key Comics e Valiant Comics foram as mais recentes a publicar os quadrinhos de Turok. No Brasil, o personagem foi publicado nos anos 60 pela editora O Cruzeiro e nos anos 70 pela Ebal. Seu primeiro jogo foi lançado em 1997 para o nosso charmoso Nintendo 64 e, claro, para PC. Como a nova geração contava com gráficos melhores, agora a moda do momento era fazer os jogos de tiro em primeira pessoa, os famosos FPS. Ao longo do jogo, o jogador assume o controle de Tal Set e encontra vários inimigos diferentes, desde o próprio exército pessoal do Campaigner até animais pré-históricos, como dinossauros. Após vários atrasos, Dinosaur Hunter foi lançado com uma recepção crítica altamente positiva, tornando-se um dos títulos de maior sucesso do Nintendo 64. Impulsionando as vendas do console. Os críticos elogiaram muito o jogo por seus gráficos inovadores, design de mundo e jogabilidade. O sucesso do jogo ainda gerou uma série de sequências, começando com Turok 2 Seeds of Evil, de 1998. Confesso para vocês que lá na época do Nintendo 64 eu não terminei esse jogo, eu fiquei meio perdido lá pelo meio do jogo e acabei que desistindo, né? Tranquei numa parte desistindo. Como na época eu não tinha internet para pesquisar o que eu tinha que fazer, acabei desistindo. Posteriormente, quando o jogo saiu na Steam, eu acabei jogando ele ali com os gráficos um pouco melhorados, né, adaptados para PC, e confesso que a experiência foi muito boa e muito nostálgica. Então Turok é um dos jogos que eu gosto muito, né, baseados em quadrinhos. Também é mais um que na época eu não sabia que existia quadrinho, mas é um jogo que é muito nostálgico para mim. E agora a gente vai pro último jogo da lista, que eu tenho certeza que vocês não sabiam que era baseado em quadrinhos, que é The Shadow, ou aqui como é popularmente conhecido, O Sombra. O jogo em específico foi lançado em 1994 para Super Nintendo, e ele é baseado nas histórias em quadrinhos também chamada de The Shadow. Os quadrinhos foram criados por Walter B. Gibson e estrearam em 31 de julho de 1930, como misterioso narrador do programa de rádio Detective Story Hour, que foi desenvolvido para aumentar as vendas da revista mensal Detective Story Magazine da Street A. Smith. Quando os ouvintes do programa começaram a pedir nas bancas exemplares da revista do Detetive Shadow, a Street Smith lançou uma revista baseada no personagem e contratou Gibson para criar um conceito que combinasse com o nome e a voz e escrever uma história com ele. A primeira edição da série Pulp The Shadow Magazine foi colocada à venda em 1º de abril de 1931. A jogabilidade é semelhante a outros jogos beat'em up da época, como Final Fight e Double Dragon, onde o jogador controla The Shadow através de vários níveis, incluindo ruas, museus, carnavais e laboratórios, lutando contra vários inimigos, como bandidos, guerreiros mongóis, cientistas, guardas de segurança e marinheiros. O jogador tem duas barras, uma é a barra de vida e uma barra que permite o jogador realizar ataques especiais, como invisibilidade, corrida de velocidade e um escudo de cúpula, que nocauteia todos que o atingem. Os níveis regulares de beat'em up também incluem uma seção para os jogos de armas, onde o jogador é capaz de atirar nos inimigos. Ele também contém um estágio de condução, onde The Shadow luta contra mongóis em motos. O jogo, na verdade, ele segue mais a história do filme do que a dos quadrinhos, onde The Shadow luta contra o crime na cidade de Nova York, até ser confrontado pelo malvado mentor Xiuan Kang. Kang pretende usar uma bomba atômica para explodir a cidade, culminando em um confronto no escondido Hotel Monolith. Sim, obviamente que na época também eu não sabia que The Shadow era baseado em quadrinhos, né? Eu fui saber muitos e muitos anos depois, quando eu fui fazer uma pesquisa lá nos anos 2010, 2011, sobre os jogos baseados em quadrinhos, onde eu ia escrever um artigo para uma revista que eu fui convidado para escrever. No fim acabou que não saiu esse artigo, mas ali eu descobri que esse jogo era baseado em quadrinhos. Eu joguei ele lá nos anos 90, mas também, como repetindo, né, não sabia que era baseado em quadrinhos. Fui procurar os quadrinhos, eles são quadrinhos um tanto quanto datados, né, até porque como o personagem surgiu lá na década de 30, então as histórias não são muito atuais, então eles são quadrinhos um pouco difíceis de ler, né. Mas o que vocês acharam da lista? Vocês gostaram? Faltou algum jogo aqui? Com certeza faltou, porque quando eu fui gravar esse vídeo eu fiz uma pesquisa e tem quase mais de 30 jogos baseados em quadrinhos, né? Lembrando que também não trouxe aqui jogos do Batman, jogos do Homem-Aranha, jogos das Tartarugas Ninjas, porque são jogos um tanto quanto manjados e eu quis trazer jogos diferentes. Não se esqueçam então de curtir e compartilhar esse vídeo, se inscrever aqui no canal, tá aqui o linkzinho do vídeo anterior, tá, para vocês verem. Então, um forte abraço, até a próxima semana e tchau!